Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube, canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto. Meu muito obrigado a vocês pela audiência. E hoje eu recebo aqui no podcast, num episódio muito especial, Dr. Sérgio Clementino, promotor de justiça. Doutor, o senhor é o primeiro representante do Ministério Público que participa aqui do podcast. Meu muito obrigado pela presença. Olá, Rodrigo, eu que agradeço o convite. Há tempos que a gente vem falando de fazer essa participação, né? E fico feliz com essa informação de ser o primeiro representante do Ministério Público de estar aqui no seu podcast. É um prazer estar aqui batendo papo, falando sobre Ministério Público, né? A minha história maior é dentro do Ministério Público. Quanto tempo já, doutor? Agora, no final do ano, eu vou fazer 31 anos de Ministério Público. Nossa carreira já tá entrando na questão de pousar ou não, doutor? Rodrigo, não penso nisso, né? Ainda tem um tempo ainda para pensar nisso, mas eu posso dizer que eu estou mais na segunda metade da carreira, né? Não sou um iniciante, mas ainda gosto muito do que eu faço, tenho bastante lenha para queimar, não penso em parar. Daqui uns 7 anos eu devo completar meu tempo, idade, tudo, mas certamente não pararei e ainda continuarei mais tempo. Porque a percepção, doutor, é muito serviço prestado à sociedade, doutor, à comunidade. Eu agradeço o senhor aqui pela presença mais uma vez. Doutor, e quem vem aqui no podcast diário do Rodrigo Lima ganha presente. Vou passar aqui para o senhor, ó, Café Bem Brasil, café que é produzido ali em Guapiaçu. Se o senhor levar ele ao nariz assim e apertar, ó, o senhor vai sentir o aroma do café. Delícia. O senhor gosta de café? Toma muito café? Eu sou tomador de café, Rodrigo. A gente até tomou um aqui agora, antes da entrevista. Tava bom? Tava muito bom. É desse aqui? Muito bom. É desse, daquele café. Muito bom. Obrigado, viu? Agradeço o café, agradeço ao patrocinador e certamente nós faremos bom uso dele. Tá certo, bacana. Doutor, eu tenho que agradecer aqui nossos outros patrocinadores, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Preto, Sim Comerciários, que aqui do nosso time de patrocinadores também, o Guaraná Poti aqui conosco também, meu muito obrigado, sempre agradecendo as pessoas, né? O Água Levite também, que faz parte do time aqui. Se você quiser trazer sua marca aqui para a televisão do podcast do Rodrigo Lima, será um prazer. Quem faz o nosso cenário, a Cortina e Companhia e os Móveis Colômbia, que fazem aqui o nosso cenário. O senhor elogiou bastante o nosso estúdio, hein, doutor? Achei muito bonito, viu? Muito bacana. Bom gosto, né? Os móveis aqui, ali no Móveis Colômbia, ali na Pedro Amaral. Se o senhor estiver precisando de algum imóvel, um móvel para casa, enfim, ali no Móveis Colômbia. E também agradeço quem me veste, a Estivanelli, a marca de roupas que eu utilizo aqui no podcast e nas pautas aí, nas principais pautas. Sempre estou com a Estivanelli, o pessoal até brinca comigo. Você está agora com um patrocinador. A Estivanelli, você conhece a marca, doutor? Conheço, tenho várias camisas da Estivanelli, muito boa. Conheço há muito tempo, estou em Rio Preto há 15 anos já, que eu moro aqui. E mesmo antes de morar em Rio Preto, né, morava em Santa Fé do Sul, a gente vinha sempre aqui para Rio Preto comprar uma roupa mais bacana e a Estivanelli sempre estava no meio delas. Legal, se eu quiser desconto, fala, foi lá no podcast do Diário do Rodrigo Lima, lá na loja do Plaza Shopping, doutor. Lá, olha, o time é nota 10 lá, o pessoal atende muito bem. Doutor, mas muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor. Eu trouxe aqui o senhor para a gente saber o momento que vive o Ministério Público, qual que é a avaliação que o senhor faz. Tivemos algumas mudanças, a gente estava até conversando um pouquinho aqui no briefing antes da entrevista, sobre a questão da lei de improbidade, que teve algumas alterações, né? Queria saber como é que o senhor avalia o momento do Ministério Público na atuação nesse período agora, doutor?
Olha, Rodrigo, a avaliação que eu faço é que nós estamos num momento de transformação, novamente. Né? O Ministério Público teve aí uma fase grande, forte, de combate à corrupção. Eu tive um trabalho bastante forte nesse sentido, sempre foi o carro-chefe, né, da minha promotoria e um dos carros-chefes do Ministério Público. No cenário atual, eu vejo um enfraquecimento bastante grande no combate à corrupção no Brasil, né, por vários motivos, né, e um dos motivos é esse que você mencionou, a mudança na legislação da lei de improbidade administrativa, né, houve uma alteração e dificultou muito o trabalho de combate à corrupção, de combate à improbidade. Nós podemos dizer que nós temos o antes dessa nova lei de improbidade e o depois. Então, muito daquele trabalho que a gente fazia de investigação e de punição, da improbidade, digamos assim, pulverizada, principalmente nas pequenas cidades, nas prefeituras, em pequenos órgãos públicos, isso mudou. Hoje é muito mais difícil você conseguir uma investigação consistente, há uma série de obstáculos jurídicos e muitas daquelas improbidades que existiam, né, que a gente teve condenações, elas não existem mais, elas não são mais tipificadas como atos de improbidade. Pode até ainda caracterizar um crime, pode caracterizar uma outra forma de punição, mas como improbidade, ela não existe mais. A avaliação que eu faço é que ao longo dos próximos anos nós teremos um aumento da corrupção no Brasil, porque um dos pilares, que era o combate por meio da lei de improbidade, ele foi enfraquecido, né? Se não tirado totalmente, mas ele foi enfraquecido muito, né? Também prazos, que colocaram prazos prescricionais, é comum, a gente tem experiência na área, o processo demorar muitos anos, principalmente nos tribunais superiores. O Brasil é farto em recursos, né, em possibilidade de recurso, e hoje você tem aí, por exemplo, o processo em média tem que durar 4 anos em cada instância. Dificilmente um processo é julgado um processo grande de improbidade administrativa, dificilmente ele é julgado em 4 anos numa instância superior. E assim, aqueles casos que se conseguir chegar lá, muitos serão prescritos também. Então assim, a gente não tem muita expectativa. De outro lado, Rodrigo, tem aumentado muito a demanda na área social, né? Você vê, por exemplo, a questão dos moradores de rua, das demandas sociais aqui em Rio Preto. Então, o próprio Ministério Público está diminuindo o foco nesse combate à corrupção e aumentando nessas outras áreas que têm surgido maiores demandas. Então, eu falo sempre, dificilmente nós teremos outras grandes operações de combate à corrupção no Brasil. Como a Lava Jato, por exemplo? Eu nem uso muito a Lava Jato, porque a Lava Jato é extraordinária, né? A Lava Jato é um patamar muito acima de outras investigações, mas aquelas grandes que a gente via sempre, uma operação da Polícia Federal junto com o Ministério Público, uma prisão de empresários que estavam pagando propina, uma prisão de políticos que estavam envolvidos, isso nós teremos muito menos, talvez nós nem teremos mais no Brasil num futuro próximo e num futuro médio. Não sei se nós teremos alguma outra transformação lá na frente. Eu acho que até esse enfraquecimento vai gerar um aumento da corrupção, que lá na frente pode gerar um fortalecimento novamente. Mas num futuro próximo e futuro médio, eu não tenho expectativas boas a respeito do combate à corrupção, não. A principal alteração na legislação envolvendo a improbidade administrativa foi em relação ao dolo, doutor? Ela tem sido a mais famosa, mas ela nem foi a principal, ela nem é a que dificulta mais, Rodrigo. Qual foi o gatilho? Nós tínhamos 2 tipos de improbidade, né? A dolosa e a culposa. A culposa sempre foi uma improbidade menor, sempre foram casos menores e um menor número de casos. Então, o fato da culposa não existir mais, ela nem prejudica tanto, porque a dolosa sempre se exigiu o dolo. O problema maior é que acabaram com as improbidades, ou praticamente acabaram com as improbidades que não envolvem enriquecimento ilícito ou
prejuízo ao erário, esse é um grande problema. Então você tinha lá, por exemplo, um médico que praticava um abuso sexual, um médico funcionário público que praticava um abuso sexual, um agente público, um funcionário público que agredia alguém dentro da repartição. Você conseguia punir ele para tirar o cargo dele na improbidade. Hoje você não consegue mais. Mas assim, esse é um problema. Outro problema, essa diminuição dos prazos prescricionais, né? Então assim, a gente sabe que essa é uma estratégia que a defesa usa bastante nesses casos, quando não consegue absolver o réu, então trabalha para que o processo seja extinto por prescrição, né? Então vai criando anulações, e lá na frente o processo acaba prescrevendo, ou seja, ele não tem uma condenação e passa a se dizer que ele é inocente, mas na verdade ele não chegou a ser julgado, porque se ele fosse julgado, provavelmente ele seria condenado. Então essa é uma estratégia e os prazos foram diminuídos. Uma investigação de improbidade, ela não é uma investigação comum, porque é diferente, o sujeito vai lá e furta um aparelho de TV. Então, aprendeu a TV com ele e tal, tem lá uma imagem de câmera de segurança, é um processinho simples. Quando você pega uma organização voltada a desvios em licitações, em contratos, é algo muito complicado, envolve quebra de sigilo bancário, quebra de outros sigilos, uma análise de todos esses dados, geralmente são muitos dados, ou seja, é um processo que leva muitos anos. E aí, quando ele leva muitos anos, ele acaba prescrevendo. Então, assim, essas dificuldades eu acho até maiores do que o problema do dolo. Se fosse só a questão do dolo, nós ainda teríamos ferramentas boas de trabalho, mas pegaram a lei e foram minando os pontos fortes da lei antiga, justamente onde o Ministério Público tinha mais força de investigação. Esses pontos foram modificados e hoje você tem uma lei bastante enfraquecida. Doutor, nosso público está se perguntando, quem é que foi que enfraqueceu a lei de improbidade? Olha, Rodrigo, foi um movimento como um todo, né? A lei ela foi aprovada no Congresso Nacional, ela foi sancionada pelo presidente da República, mas havia toda uma reação forte, né, contra pessoas importantes, acabaram sendo presas, acabaram perdendo bens que foram desviados, houve um trabalho grande de devolução de valores e tal. Então, em um determinado momento em que vinha numa crescente de combate à corrupção, chegou num ponto em que houve uma inflexão e nós passamos numa descendência. Nessa descendência, várias coisas aconteceram. O enfraquecimento da lei de improbidade administrativa, uma mudança radical na lei de abuso de autoridade com ameaças, né, contra quem investigasse, quem punisse. Inclusive com punição a promotores. Sim, nós temos hoje na abuso de autoridade punições que são voltadas só para promotores e juízes, né, sendo que a lei de abuso de autoridade é voltada para todo agente público, mas você tem casos só específicos de promotores e juízes. Parte disso é a demonização da Lava Jato, né, houve aquela história a mentira que vai sendo repetida muitas vezes passa a ser tida como verdade. Então, não quero nem entrar na questão específica da Lava Jato, porque eu poderia falar muito tempo, mas enfim, né, a demonização da Lava Jato faz parte desse cenário também, né, e então você vai indo, você vai tendo todo um enfraquecimento. O fato é que o resultado disso tudo, hoje, como eu disse, né, repito, você não vê grandes operações, né, média para grande operação, você não vê, e isso eu acho que a gente não verá nos próximos anos, aí nós não teremos. Doutor, e a atuação do promotor de justiça em si? Você sente alguma intimidação entre os colegas? O senhor vê que o pessoal comentou sobre essas alterações, ou a atuação continua mesmo? Eu participei de um curso, né, sobre a nova lei de improbidade, com grandes juristas que deram aula e tal, e a avaliação que se faz é bem essa, né? Nós tivemos uma tragédia na reforma da lei da improbidade. A atuação pessoal, como eu disse, o Ministério Público tem vários focos, tal. O que acontece é que quando você tem menos ferramentas numa área, você acaba naturalmente voltando para outras áreas onde você tem
maiores ferramentas, né? Nós estamos numa fase complicada sobre falar, opinar, né? Então a gente evita questionar diretamente alguém ou questionar diretamente alguma instituição, mas o que a gente percebe é um recuo natural do trabalho como um todo nesse foco da improbidade, né? É só você abrir os jornais, você assistir TV, você não vê mais aquelas notícias que você via antigamente. Hoje fiz muitas ações que o senhor propôs, o senhor, exatamente, o doutor Cláudio, o doutor Romani, muitas ações de improbidade. E aí eu ia perguntar para o senhor se há impacto dessa nova legislação em antigos processos, que a lei valia de uma forma quando a ação foi proposta lá atrás, era de uma forma, ainda não foram julgados, né, e impactou. Sim, pode haver, né? O Supremo decidiu sobre a retroatividade da nova lei e ele disse que ela não retroage para atingir processos que já foram julgados definitivamente. Processos que não terminaram, ou seja, que ainda tem recursos pendentes, ela pode atingir, né? Então pode ter impacto em casos que já foram julgados em primeira instância, em segunda instância e que não ainda foram julgados definitivamente. Fica a sensação de que tudo pode no país, doutor? Olha, Rodrigo... E alguma frustração pessoal do senhor? Eu tenho preocupação de qual vai ser o resultado disso tudo, porque a gente sabe que o criminoso, ou seja, quem vai praticar um desvio, ele faz a avaliação de risco e avaliação de custo-benefício, né? É a teoria econômica do crime, não sei se você já ouviu falar. Ele avalia, vamos pegar o crime básico, o sujeito vai fazer um assalto, né? Ele avalia os riscos de assaltar aquilo lá, o lucro que ele pode ter, e aí ele decide se ele vai fazer ou não. Então, quanto maior a chance de punição, menos ele vai estar disposto a fazer aquilo. A avaliação que eu faço, a preocupação que eu tenho, é que nos próximos anos, quando as pessoas mal intencionadas começarem a perceber que dá para você avançar um pouco mais no ilícito sem correr o risco de uma punição efetiva, a pessoa vai avançando, e aí avança, aí o outro avança mais um pouco, e avança. Então essa nova lei de improbidade, ela ainda é relativamente recente, e muitos dos processos que podem ser atingidos ainda não foram, porque o julgamento nos instâncias superiores eles demoram. Mas, quando isso tudo for se sedimentando, se consolidando, que realmente a punição está mais enfraquecida, a ausência de punição, naturalmente, ela leva ao aumento da prática de crimes, de desvios e de atos de improbidade, com certeza. Doutor, temos muitos alunos de direito assistindo a gente. Imagina na cabeça do estudante que todo momento está o senhor mesmo, né? Não pode parar de estudar, doutor. Olha, Rodrigo, o direito é bastante dinâmico, né? Nós estamos numa fase no Brasil que o direito cavalo de pau. Exatamente. Ele não só está dinâmico, como ele está esquisito em algumas coisas. Mas você tem sempre tá se atualizando. Eu terminei minha faculdade de Direito em 1991. O senhor é menino. Então, eu tinha 21 anos na época. Então, de lá passou em seguida já? Passei em seguida. Em 92 eu passei para promotor. Nossa, no primeiro concurso. Que tem a vontade de ingressar na carreira, né, doutor? Eu tive a sorte de passar, no primeiro concurso. É sorte, doutor, concurso? Não, mas eu tive a felicidade, de passar no primeiro concurso, né? E de lá para cá muita coisa mudou, né? Então, assim, tivemos não dá para parar de estudar, né? E como eu te disse no início, eu vejo que nós estamos numa outra fase de transformação. Hoje, talvez, a gente sempre teve grandes transformações por grandes mudanças na legislação. Hoje nós temos muita mudança de jurisprudência. O Supremo toma decisões que mudam a própria lei, o próprio texto da lei, o próprio texto da Constituição. E aí nós estamos numa fase nova de grandes transformações. Não sei onde nós vamos chegar, porque não são transformações pensadas e projetadas e debatidas, mas são transformações. Então tem que sempre estar se atualizando. A moçada que está estudando, fazendo direito, estude sempre. Eu costumo dizer, Rodrigo, você escolheu fazer direito? Tá, então leia. O profissional do direito, ele não tem
ferramentas, né? Como o médico tem eu costumo dizer, o médico tem um bisturi, o engenheiro tem a régua, né? Para desenhar e tal. O profissional de direito, ele só tem a palavra. É a palavra. O que você tem é a palavra, seja escrita, seja falada. Então, você tem que ler, porque quanto mais você lê, mais você melhora, inclusive, o seu vocabulário, a sua forma de se expressar, e você aumenta o seu conhecimento. Então, leia, se atualize, mantenha-se informado, porque o direito exige muito isso. Sim. O senhor citou em relação ao Supremo, doutor, eu vou perguntar mais à frente, mas já que o senhor falou das decisões do Supremo, como é que o senhor avalia a atuação do Supremo Tribunal Federal atualmente? Eu não vou dizer sobre decisões concretas, evidentemente. O que a gente percebe... Porque é capaz, a gente sai do ar, doutor. O que a gente percebe, e todo mundo percebe, evidentemente, é uma hipertrofia do judiciário, né? Nós temos os três poderes, e desde lá de Montesquieu, a tripartição de poderes prevê um equilíbrio entre os poderes se fiscalizam e também tem a sua independência. Então isso é o que a gente chama de sistema de freios e contrapesos, né? Então a ideia da tripartição de poderes é manter os poderes mais ou menos equilibrados. E a gente está atravessando uma fase em que claramente o Supremo tem se destacado acima dos outros poderes, né? Então, como eu disse, tem decisões que elas não seguem a letra da lei. O Supremo toma decisões que alteram o direito que estava posto, né? E isso acaba sendo uma hipertrofia do Poder Judiciário. Eu acho que o ideal é nós temos esse equilíbrio pensado lá atrás, né, que a própria Constituição prevê. Acho que cabe ao Supremo guardar a Constituição, não modificar a Constituição, né? Grandes transformações, grandes decisões, grandes temas, como o aborto, como a punição da criminalidade, como a punição da homofobia, enfim, grandes temas, eles devem ser debatidos no Poder Legislativo. A ideia do debate, ela é do Poder Legislativo, ela não é do Poder Judiciário, ela não é do Poder Executivo. O Poder Legislativo, ele em tese representa todos os cidadãos, e lá você tem as diversas correntes de pensamento, as diversas correntes de interesse, as diversas correntes de poderes dentro de uma nação, que lá vão sentar e vão debater, né? Eles formam o parlamento, e parlamento vem de parla, né? De fala, é onde se fala, né? Onde se debate. E hoje a gente vê que grandes questões, elas não passam pelo parlamento e já vão direto para o Poder Judiciário. Mas isso não é muito culpa do Congresso, que judicializa tudo, doutor, também? Tudo leva a ser... Sim, criou-se, né, a tradição... O senhor mesmo recebeu muito tempo para opinar, o Ministério Público também opinar? Sim, aqui. Principalmente nos últimos anos, nós tivemos, ao invés do parlamentar levar isso para a sua casa legislativa para o debate, ele leva para o Supremo Tribunal Federal. Eu prefiro não falar em culpa, eu prefiro falar em responsabilidade, né? O Congresso, o Legislativo, precisa chamar essa responsabilidade e falar, não, esse tema nós vamos debater e vamos dar eco a todas as vozes que aqui estão para a gente chegar em alguma decisão. Esse acomodamento do Legislativo faz parte disso, mas não justifica, né? Porque se for para a gente justificar, eu não posso, porque o juiz não está fazendo a parte dele, eu vou lá e dar sentença no lugar dele. Isso não, né? Então não justifica. O prefeito não está administrando bem a cidade, eu não vou lá administrar no lugar dele, eu tenho que manter dentro do que prevê para mim a instituição. Então, o fato do Legislativo estar um pouco mais omisso, digamos assim, não justifica que outro poder venha fazer as vezes do Legislativo, como nenhum outro poder vai fazer as vezes do Judiciário, se o Judiciário ficar omisso. Falando em papel de Legislativo, doutor, com o enfraquecimento da lei de improbidade, o senhor acha que aumenta a responsabilidade, por exemplo, dos vereadores nas câmaras municipais de exercer de fato uma fiscalização mais a miúde do Executivo? E os vereadores os parlamentares estão preparados para isso? O senhor vê? Deveria aumentar, Rodrigo, mas não vejo o parlamento preparado para isso. E explico. O poder, naquela tripartição de poderes que nós falamos,
cabe ao Poder Legislativo, principalmente, né, fazer as leis, e a outra grande função do Legislativo é fiscalizar o Executivo. E essa segunda função do Legislativo, ela sempre foi mais esquecida no Brasil, né? Poucas pessoas veem o Legislativo como um órgão fiscalizatório. Você pega nas câmaras municipais, é comum nas cidades, o prefeito ter uma base muito grande de apoio. Quando o prefeito tem uma base grande de apoio, você está tirando em grande parte o poder fiscalizatório do Legislativo. E de outro lado, quando o prefeito não tem essa base grande de apoio, é comum você ver o Legislativo, os vereadores ficarem só retaliando o prefeito, tentando uma CPI para tirar uma comissão processante, enfim. CPI que é uma ferramenta poderosíssima, se bem usada. Né? Se bem usada. Mas, então, assim, eu não vejo o Legislativo muito preparado, porque ou está muito favorável ao Executivo ou está muito contra, né? E de outro lado, tradicionalmente as câmaras municipais não têm uma estrutura e uma expertise de investigação, de processamento, né? É muito comum você ver casos serem anulados na justiça e tal. Então aumenta a responsabilidade, mas não vejo as câmaras municipais ou legislativos em geral substituindo satisfatoriamente esse déficit que nós passamos a ter aí no combate à corrupção. E por isso que na primeira instância aqui, tudo estoura também no Ministério Público, né, doutor? Os vereadores recorrem ao Ministério Público. Você vê que interessante, Rodrigo. A gente, quando participa de congressos internacionais, a gente compara, né, os ministérios públicos e tal. Em outros países não é muito comum o Ministério Público ter essa atuação em tantas frentes como tem no Brasil, porque existem outros órgãos, inclusive legislativos, mas mesmo os órgãos administrativos e tal. No Brasil tudo cai muito no Ministério Público. Então a gente está lá na promotoria, você vê desde a pessoa tentando resolver um barulho de um serve-festa, tá? Um terreno que não foi limpo, estou falando numa questão de habitação e urbanismo, numa questão ambiental, as pessoas procurando para resolver um problema de internação de um familiar, tá? Até o combate à corrupção, o problema de falta de vaga na creche, o problema... Então, assim, são coisas que talvez não precisariam estar indo para um órgão que faz parte do sistema de justiça. A justiça deveria ser algo mais, em último caso, né? Deveria ser... Virou o contrário. E aqui virou o contrário. Aqui virou o contrário. E hoje, com a facilidade que tem de se fazer uma denúncia, que a gente chama de notícia do fato no Ministério Público, porque hoje você faz tudo eletronicamente, virtualmente, né? O Ministério Público tem um campo no portal do Ministério Público para fazer. Então, o sujeito está lá, nós tivemos casos, o sujeito está lá na fila de espera do posto de saúde. E aí tem um problema, ele já entra e faz uma reclamação para o Ministério Público lá, sentado na sala de espera do posto de saúde. Então, não pode simplesmente arquivar. Sim, a gente tem o Ministério Público tem que apurar, exatamente. Então, assim, isso seria algo, por exemplo, ele reclamar na ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde. Algo que muitas vezes poderia ser resolvido. A questão da creche na Secretaria da Educação, nos órgãos administrativos que a gente paga imposto para isso. Não, tudo vira um embate jurídico, uma disputa judicial. Isso acaba dificultando a solução dos problemas. E de outro lado, nós temos uma litigiosidade muito grande no Brasil, a ponto de nós termos números estratosféricos de processos judiciais, que acaba não sendo bom para ninguém. O cidadão com essas ferramentas, doutor, ele exerce a cidadania na sua essência, e ao mesmo tempo o poder público se comunica bem com esse cidadão, justamente porque nós temos essa realidade. Tá, respondendo a sua primeira pergunta, o cidadão tem conhecido mais. Eu lembro de alguns anos atrás, o cidadão não sabia como ir, ele ia lá no fórum para ver o que alguém poderia fazer para ele. Hoje as pessoas têm se informado mais, têm aprendido mais a fazer reclamações, talvez em alguns pontos ainda precisa acostumar melhor para saber buscar, mas tem crescido sim. A comunicação do poder público com o cidadão em geral não é boa não, Rodrigo. Tá? Alguns órgãos específicos tem, Rio Preto por ser uma cidade grande,
tem uma estrutura melhor, mas você pega em cidades pequenas, não tem essa comunicação, tem uma grande dificuldade, e nas cidades menores tem muito aquela questão do lado, né? O lado o cidadão tem até medo de fazer a reclamação também. O lado de lá e o lado de cá. É muito comum o lado de cá ser beneficiado e o lado de lá ser prejudicado. Tudo passa muito por essa emoção, essa paixão política. Nós estamos agora indo para um ano eleitoral municipal, né? O ano que vem é um ano que normalmente é terrível, né? As pessoas se inflamam, vai se aproximando da eleição, as pessoas vão se inflamando, o adversário vira inimigo e o companheiro vira amigo, assim, as pessoas agem muito emocionalmente. E isso acaba, quando eu digo as pessoas, não só o cidadão, o administrador também age muito emocionalmente. Isso e ele tem responsabilidade porque ele que inflama toda a sua torcida, digamos assim, né? Você pega a comarca de Rio Preto, nós somos em 6 municípios, né? Então você pega uma época eleitoral, Você já vivenciou algum fato pitoresco nessa atuação na região? Olha, Rodrigo, na carreira? Eu trabalho com eleições, né, há mais de 30 anos, porque mesmo quando eu não era promotor, eu era funcionário da justiça e a gente estava lá sempre trabalhando nas eleições. Então eu trabalhei desde a época de campanhas eleitorais, a votação manual e aquela apuração manual, né? Eu me lembro da gente trabalhar o dia inteiro na eleição. A eleição acabava às 5 da tarde, ia para casa, tomava um banho, 6 horas, 6h30, estava lá no ginásio de esportes, para sair no outro dia, meio-dia, 2 horas da tarde, atravessava a madrugada inteira, tal, com torcidas organizadas dos políticos, tal. Na quadra, calor também, igual nós estamos. Exatamente. Então, assim, já vi bastante coisa, Rodrigo. Nós tivemos casos, por exemplo, de achar cédula verdadeira rasgada e jogada perto da escola. Pois é. E aí como que aquilo chegou lá? Né? Já tivemos casos de assim, notícias de fraude desse tipo e você sem saber. Abrir a urna e você encontrar outro papel lá dentro que não a cédula. Né? Tinha muitos casos da cédula vir com recados. Porque era uma cédula de papel com caneta. O pessoal reclamava do político ou elogiava o político e não votava. Não, eu voto é nulo, né? Se voto com alguma coisa escrita, ele é nulo. Se ele assinala, voto e comenta, isso é muito bom. Tá? Exatamente. Eu me lembro de um caso, Rodrigo, que não foi quando eu estava trabalhando, foi numa outra comarca. Um escrutinador, as pessoas que não sabem o que é um escrutinador, é a pessoa que trabalhava apontando voto. Né? Tinha a turma que trabalhava, os mesários que trabalhavam na eleição e o pessoal que era convocado para apuração. Na apuração tinha os escrutinadores. O sujeito catou uma pontinha de caneta Bic, tirou o tubo, fica só a pontinha, ali fica com tinta, dá para escrever bastante, tal. E o sujeito escondeu perto da aliança, assim, no meio do dedo. Então ele ia separando os votos que chegavam em branco e fazia um risquinho num candidato. E aí, quando não precisa ser um X, né? A pessoa fez um risquinho num determinado quadradinho de um candidato, considera como votado naquele candidato. E ele ia batendo assim, fazendo um risquinho, transformando votos em branco em votos válidos. Você pega numa cidade pequena, se ele fizer isso 10, 20 vezes, ele muda. Já tem diferença de um voto. Sim, ele muda. E para vereador, se ele começar a fazer isso para vereador, ele elege o vereador. Né? Então, coisas pitorescas. Como é que descobriu? Tu pegou? Descobriu nada? Pegaram ele. Alguém viu ele fazendo e pegaram ele. Nossa, ainda bem. Doutor, o senhor falou da questão eleitoral. O senhor é promotor eleitoral ano que vem em Rio Preto? Sim, desde março eu sou promotor eleitoral. Ficarei até março de 2025, ou seja, as eleições de 2024. Eu estarei trabalhando na zona eleitoral 268. 268 pega a região... A 268 pega mais a região leste da cidade. Não, pega mais a zona norte. A zona norte? A zona norte. E ela trabalha... A 267, a 268, a 125... A 125 pega a zona central. A central. A 267 acho que pega mais aqui a zona leste. A zona... A 300... E a 268 ela trabalha com prestação de contas. A gente não trabalha com... Nós estamos trabalhando com as últimas ainda que estão terminando de 2020. E a gente não trabalha com registro de candidatura. Então as impugnações
de candidatura, as propagandas não serão nossas. Né? A gente trabalha com 2008 e 2067 também, né? Tem a 125, a 267, a 268 e a 312. 312 é mais região periférica. E aí pega os municípios, né? Pega a Cedral, Shoa, pega outras regiões. Mas o senhor vai ser uma situação tranquila? O senhor falou que espera uma guerra eleitoral pelo cenário político. Olha, eu acho que nós estamos numa fase, né, falando do Brasil como um todo, de polarização já há bastante tempo, né? O lado de lá e o lado de cá, né? Como eu disse. E isso reflete na política municipal, que já é normalmente uma eleição mais disputada, né? As paixões se inflamam mais porque os candidatos são pessoas mais próximas, né? O sujeito conhece o vizinho que é candidato a vereador, o amigo, o parente, tal, o prefeito é alguém que ele conhece, não são aqueles candidatos distantes, né? Então inflama mais. E eu avalio que o fato do Edinho, o prefeito atual, não ser candidato à reeleição, ou seja, nós não temos um prefeito com a máquina na mão sendo candidato à reeleição, isso faz com que aumente a disputa dos outros, porque como ele está terminando uma fase, né, os outros se sentem mais esperançosos, digamos assim, de conseguir a cadeira. Então, também, nesse sentido, eu acho que aumenta a disputa. Legal. Doutor, a atuação criminal do Ministério Público aumenta com o enfraquecimento da improbidade? Então, o GAECO, o senhor acha que a parte criminal aumenta, continua Rodrigo, forte? O GAECO, o GAECO ele tem uma tradição mais voltada para crimes que envolvem tráfico de drogas, tráfico de armas, não que o GAECO não trabalhe com corrupção. Mas não é o ponto principal, não é o foco principal do GAECO, né? Então eu acho que uma coisa não substitui a outra, mas aumenta a responsabilidade. E de outro lado, se o enfraquecimento do combate à corrupção realmente desaguar no aumento da corrupção, como eu prevejo, você tem um aumento da criminalidade como um todo. Né? Quando você tem um aumento da corrupção, você tem um enfraquecimento das instituições, um enfraquecimento dos serviços públicos, uma piora na educação, uma piora na saúde, uma piora na qualidade de vida como um todo. Esse é o resultado da corrupção. E aí você acaba tendo, quando você piora todos os índices, o índice de violência e criminalidade, ele aumenta, ele piora junto. Sim. Qual que é a avaliação, a percepção que o senhor tem do trabalho de advocacia atualmente? A qualidade dos profissionais que o senhor lida no dia a dia? Nós tivemos um aumento nos anos, né, nas últimas décadas, um aumento exponencial do número de cursos de direito e consequentemente, do número de formados em direito. E hoje em dia você tem uma variação muito grande dentro da advocacia. Você tem uma desigualdade muito grande dentro da advocacia. Você tem desde aquele profissional lutando a duras penas, sozinho, com dificuldade, até os grandes barões da advocacia, com grandes escritórios, com clientes que pagam. Então você vai encontrar advogado ganhando R$1.000 num caso, e você vai encontrar advogado ganhando 50 milhões de reais num caso, 20 milhões de reais num caso. Assim, a desigualdade social dentro da advocacia, ela se tornou muito grande, muito. Antigamente não era assim, havia um equilíbrio maior entre os profissionais. Sempre existiam os profissionais mais qualificados, mais bem pagos, outros nem tanto, mas hoje em dia a coisa mudou radicalmente, né? E no combate à corrupção é muito comum você encontrar grandes escritórios, né? Nos casos nossos aqui é muito comum você marca uma reunião, por exemplo, uma oitiva na promotoria, o advogado pega o jatinho lá em São Paulo, lá em Brasília, lá no Rio de Janeiro, vem aqui para fazer, então não são aqueles casos em que o advogado é um escritório pequeno aqui da cidade, tá? É muito comum você encontrar nesses grandes casos, grandes escritórios se debruçando sobre isso, né? E também nesse sentido, o aumento da dificuldade no combate à corrupção, porque quando você tem um enfraquecimento da lei, esses grandes escritórios, eles vão saber aproveitar melhor isso. E querem tem as brechas, né? Porque alguns advogados atuam especificamente, né, contra as provas produzidas, né? A apuração. Aí vai muito do trabalho de investigação, tanto do MP quanto também da Polícia Civil.
E tem brechas, doutor? Você acha que ainda a apuração acaba? Você já se viu nessa situação, né? Uma investigação grande, Rodrigo, de improbidade, de corrupção, é muito difícil você fechar e é muito difícil você prever tudo que vai acontecer lá na frente. A gente brinca que você, quando abre uma investigação, você abre um inquérito, você sabe como ele começa, mas você não sabe como ele termina. Você não tem todas as informações no começo para você avaliar onde vai chegar. Então você vai adotando passos, tomando decisões para chegar num determinado resultado. Mas é comum acontecer de lá na frente você olhar, depois que você já tem todas as informações, todo o contexto, todo o panorama, você olhar e falar, aquela decisão que eu tomei lá atrás, talvez eu não teria tomado nesse momento. Mas uma coisa é você avaliar com as informações que você tem lá atrás, outra coisa é você avaliar com as informações que você tem lá na frente, né? E o advogado, ele pode trabalhar, e muitas vezes trabalha, ele não precisa provar a inocência do cliente dele. Aliás, muitas vezes essa inocência nem existe. Então basta ele aproveitar essas brechas para impedir que seja provada a culpa do cliente dele. Se o cliente dele não for condenado, é como se ele fosse absolvido. Tá? É possível ele não ser condenado nem ser absolvido? Por exemplo, no caso da prescrição, na anulação de provas e tal. Então, nesses casos, como você não tem uma condenação, ele não é culpado. Mas o fato de ele não ser culpado não significa dizer que ele é inocente. Tá? Ele é alguém não julgado. Né? Tanto que a nossa Constituição, quando ela prevê, ela não tem as pessoas chamam de princípio da inocência. Na verdade, o princípio que está esculpido na Constituição é o princípio da não culpabilidade. Tá? A Constituição não fala todos são inocentes até que se prove o contrário. Ela não fala isso. Ela fala, ninguém será considerado culpado a não ser depois de decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, ela diz, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Ela não diz todos são inocentes. E isso não está à toa na Constituição, porque é a ideia da não culpabilidade, não é o princípio da presunção de inocência. Tá? Mas enfim, então é difícil você trabalhar com casos tão grandes e fechar todos os buracos. E por outro lado, nós temos decisões judiciais que elas surpreendem, porque é algo que nunca se foi previsto, aí de repente se cria uma nova regra na base da decisão judicial, que você não tinha como saber que aquela regra iria existir. E a mudança na lei de improbidade, ela trouxe tantos detalhezinhos, que hoje cavar uma nulidade ficou muito mais fácil. Nós temos aí, por exemplo, casos que tivemos anulação das escutas telefônicas, que derrubou toda uma apuração gigantesca aqui na ilha de Rio Preto, recentemente. Rodrigo, você sabia que todas as grandes operações do Brasil foram anuladas? Nós não temos nenhuma grande operação do Brasil que foi mantida. Novamente, não estou falando de Lava Jato, hein? Sim. Todas as grandes operações envolvendo corrupção, elas tiveram em algum momento alguma anulação, alguma nulidade. Então, assim... Não pode usar um conjunto de provas, e aí o caso fica praticamente ou vazio. Ninguém da polícia, do Ministério Público sabe trabalhar, investigar, ou todas essas anulações não são todas de forma acertada. Sim. Doutor, a ferramenta do TAC, do termo de ajustamento de conduta, continua, os promotores utilizam? Faz tempo que eu não vejo um acordo, né, acaba se fazendo. Assim, me recordo aqui, um grande que teve aqui foi em relação ao aterro sanitário. Nós tivemos alguma o aterro sanitário, não sei se você se lembra, Rodrigo, mas as obras anti-enchentes de Rio Preto, elas são todas decorrentes de um TAC que foi feito. A ferramenta ela é legítima, ela continua sendo utilizada. Continua sendo legítima. Ela é muito boa para algumas situações que não envolvem grandes punições, né? Então, para resolver esses problemas, vou citar alguns aqui, talvez não tenha sido dado tanto enfoque para isso. Mas nos últimos tempos, a reforma do Mercadão é decorrente de um trabalho nosso. A reforma da represa, decorrente de um trabalho nosso. O senhor fala da represa, a questão da acessibilidade. A Casa da Cultura, também investigação do Ministério Público. O Conjunto Esportivo do Eldorado,
Tudo da minha promotoria, esses casos que eu estou citando de cabeça. Então, assim, é uma grande ferramenta, e nós tivemos uma inovação muito importante, que não foi na reforma da lei de improbidade, foi um pouco antes, que agora se permite, inclusive, o acordo, o TAC, né, que a gente chama de acordo de não percepção civil, na improbidade, que antes a lei vedava, era proibido. Hoje é permitido. Então você pode substituir a ação por um acordo, e funciona muito principalmente em casos que não são tão grandes, né? O político de grande estatura, ele não gosta muito de fazer acordo porque tem toda a imagem dele e tal. Mas aquele agente público de tamanho médio ou pequeno, para ele compensa, né? Então, ao invés de ter lá uma ação de improbidade, você faz um TAC. O ANPC tem que obrigatoriamente ter a devolução do dinheiro, a pessoa tem que confessar, e mais a aplicação de alguma punição, além da devolução, alguma punição, que geralmente é uma multa ou algo assim. E tem sido usado em bastante casos, sim, é muito útil isso. Bacana. Doutor, nós tivemos a criação recente de novas varas da família, varas cíveis aqui em Rio Preto, né? Inclusive com a visita do presidente do Tribunal de Justiça esteve em Rio Preto. O senhor até discursou representando o Ministério Público naquele momento. O Ministério Público vai ampliar a atuação com novas promotorias aqui em Rio Preto, na região, na comarca. É o senhor que leva esse pleito ao Procurador de Justiça, né, que acaba chefiando o Ministério Público, ou não? Quem que vai fazer, quem que avalia essa ampliação da atuação do MP aqui? Nós temos uma divisão, né, dentro do Ministério Público de Rio Preto, que é a promotoria civil e a promotoria criminal, os promotores criminais e os promotores cíveis. Na promotoria civil, da qual eu faço parte, sou secretário executivo, a gente já vinha discutindo a necessidade de se criar novos cargos, porque há muitos anos que não se cria novos cargos de promotor na promotoria civil de Rio Preto. E tem um aumento natural dos processos. Com a criação dessas varas, nós temos encaminhado, já fizemos algumas reuniões com os órgãos de cúpula, inclusive com o Procurador-Geral, Dr. Mário Sarrubo, solicitando expressamente que sejam criados. Tem todo um trâmite para se fazer isso, e tem toda uma dificuldade, que é a questão orçamentária, financeira, né? Um novo cargo de promotor tem toda além dos custos do próprio promotor, você tem que ter funcionários, você tem que ter toda uma estrutura e tal. E nós estamos nessa fase agora, pleiteando, e ainda não temos uma definição sobre isso. Mas a gente espera que seja criada, como você disse, foram criadas 5 varas, e todas de natureza civil. Quais foram, doutor? São 2 varas cíveis, que é a 9ª e a 10ª, 2 varas de família, que é a 3ª e a 4ª, principalmente na vara de família, o aumento foi muito grande, porque nós passamos de 2 para 4, então teve um aumento de 100% do número de varas de família. E os processos de família são processos que exigem uma intervenção grande do Ministério Público. Imediata. Exatamente, muita liminar, muito caso urgente e tal. Além da vara empresarial, que abrange toda a região aí de Rio Preto, Araçatuba e Prudente. Então, doutor, essa é gigantesca, hein? Essa é gigantesca, mas essa provavelmente ela não deve ter um promotor só. Os promotores das comarcas é que atuarão nela. Mas de qualquer forma o juiz é o Dr. Paulo Maluf. Dr. Paulo Maluf. Imagina. Pois é. E essa vara, ela tem uma especificidade, que ela tem o risco de surgir casos muito grandes, né? Depende do grupo empresarial que pede uma recuperação judicial, o processo é enorme, o processo é muito grande. A gente sabe de alguns colegas, advogados, amigos, advogados, que atuam até hoje no Franco Sertanejo de Guapiaçu. Sim, olha, até hoje aquilo lá está andando. Então a gente tem trabalhado, Rodrigo, junto aos nossos órgãos de cúpula, para mostrar essa necessidade, e a gente espera que sejam criados novos cargos, como foram criados 5 cargos de uma vez, né, de juízes. Então a gente precisa que também sejam criados novos cargos no Ministério Público. A Procuradoria-Geral de Justiça, doutor, ela dá tranquilidade para o promotor de justiça atuar hoje nos municípios? Dá. Nós sempre tivemos um respaldo, um respaldo grande da Procuradoria. Nós tivemos época, como eu te disse, né, nessas 3 décadas aí, que a gente tinha muita dificuldade com estrutura, com material, com prédio, com funcionário. Hoje, e tudo isso, essa parte estrutural, ela tem sido bem resolvida há alguns anos já, pela Procuradoria. Para você ter uma ideia, nós temos um terreno ali em frente à Justiça Federal,
já há algum tempo, né, que era um terreno Em frente ao lado. em frente à Justiça Federal, ao lado da Receita Federal, naquela esquina. É uma esquina, vamos dizer assim, nos fundos do Centro Regional de Eventos. Sim. Tá? Ali já há alguns anos foi destacado uma área ali que foi doar, ela pertencia ao município, ela foi doada do município para o Estado e o Estado destinou ela especificamente para o Ministério Público. E agora nós tivemos já a aprovação de um projeto, teve uma licitação feita por São Paulo e a contratação de uma empresa que vai erguer um prédio de 8 andares ali, que vai ser a sede do Ministério Público de Rio Preto. Então essa parte de estrutura aqui é um prédio muito bacana, né, com garagens no subsolo, auditório, salas de reuniões, além de gabinetes, evidentemente, para as promotorias. Então, inclusive, já pensando no futuro, é um número de gabinetes até maior do que o número de promotores que nós temos hoje. Então, na eventualidade de você criar cargos, a gente ainda vai ter uma folga. E já tem até uma placa lá no local para começar a obra, e a gente espera que uns 2, 3 anos esse prédio esteja erguido. Então, nessa parte estrutural, a gente tem um respaldo muito grande. E o procurador-geral, a sua equipe, né, faz reuniões também com os promotores do interior. Hoje até facilitou, né, que a gente consegue fazer reuniões virtuais, justamente para ter esse respaldo. É lógico que nós estamos falando de um país que não é um país desenvolvido, que tem dificuldades na polícia, na educação, na saúde, então nós também temos as nossas dificuldades no Ministério Público. Mas a gente tem um grande respaldo da Procuradoria-Geral, sim. Legal. Doutor, faltou algum tema que a gente pode abordar que o senhor acha que é interessante para o pessoal que está assistindo a gente, principalmente ligado à classe do direito, aí, muitos advogados, querendo ouvir? O senhor é um promotor que tem uma atuação muito forte aqui na região, fez toda uma carreira, um respeito muito grande das pessoas, né, do poder público, da sociedade de maneira geral. Tem alguma informação, alguma questão? Porque esse prédio, por exemplo, é uma novidade, né? É uma novidade, Rodrigo. Essa sim, é uma novidade, novidade. E é uma antiga reivindicação, doutor. Essa demorou muito. Para você ter uma ideia, sabe quando que começou a ideia desse prédio? Numa visita que eu fiz, quando estava sendo construído o fórum lá onde está a Infância e Juventude, estava tendo problemas com a empresa, e aí estava diversos secretários municipais, estava o prefeito, estava juízes, promotores para discutir o problema lá, e eu mencionei que a gente precisaria de uma sede do Ministério Público. E aí o Edinho estava no segundo mandato dele, e ele disse, olha, se o Ministério Público interessado, nós podemos ver alguma área aqui no... E ali perto. Isso. E aí dali surgiu a conversa e foi aprovado. Depois no governo Valdomiro foi passada a escritura, foi formalizado, né, a doação para o Estado, a destinação para o Ministério Valdomiro Lopes, hoje. Valdomiro Lopes, exatamente. E então você vê que tudo isso já tem muitos anos, e agora que o Ministério Público vai iniciar a construção, né? Então é uma luta de bastante tempo, e como você disse, uma novidade. Mesmo porque a obra do fórum teve muito problema. Né? Tomara que não seja a situação. Não, se Deus quiser. Uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa de São Paulo que foi contratada. A gente espera que a obra siga tudo bem. Você recorda o valor? Não, Rodrigo, não. Mas deve ser alguns milhões. Sim. Mais de 5 milhões, com certeza. Com certeza. Eu até vi a licitação, mas eu não lembro de cabeça agora. É um prédio de 8 andares, como eu disse, né? Sim. Tem. Nós vamos ter também o prédio da Cidade da Polícia, ali próximo ao Atacadão também, que os órgãos de segurança tendo também sendo reconhecido, né? O próprio MP também. Doutor, olha, você viu como é que passa rápido? Eu nem vi o horário, Rodrigo. O senhor viu? Nossa, passou mesmo. Passa voando, né? Uhum. Agradeço muito a presença do senhor aqui no podcast do Rodrigo Lima. E as portas aqui estão sempre abertas, doutor, para passar algum recado, a gente está conversando, alguma ação, porque a gente sabe que tem a atuação do Ministério Público também, muito nas entidades assistenciais de Rio Preto, clínicas em relação aos idosos e serviços aos idosos também. O pessoal está ajudando dos nossos idosos, né, doutor? Sim, Rodrigo, nós temos um trabalho intenso nessa área. Rio Preto é tido como uma excelência em saúde, e muita gente se aproveita disso para criar clínicas clandestinas, porque para o pessoal da região, quando fala, está internado em Rio Preto,
Então, qual que é a ideia? Tá bem internado, tá bem assistido. Na verdade, tá internado numa clínica clandestina que foi criada aí na periferia e tal. Então, a gente tem um trabalho intenso de combate às clínicas clandestinas de álcool e droga e de melhoria nas instituições de longa permanência de idosos, né, as casas de repouso e tal, porque é importante que existam essas instituições, evidentemente, mas que elas atuem de forma regular, licenciada, com recursos, com estrutura e tal. A gente tem tido um trabalho que tem aumentado bastante, Rodrigo. O aumento da nossa população idosa faz com que esse trabalho também tenha aumentado muito. Aí cada vez mais a população vai envelhecer de Rio Preto, né, doutor? Sim, essa sim. é pedra cantada, né? Sim, do Brasil como um todo e de Rio Preto também, né? A gente percebe no nosso trabalho do dia a dia um aumento muito grande dos casos envolvendo idosos. A gente brinca que a área do idoso vai ser, no futuro, vai ser o que hoje é a infância e juventude, né? Aquela área que tem bastante, nós temos uma vara especializada, por exemplo, em Rio Preto de infância e juventude. Talvez no futuro, um dia, nós teremos uma vara especializada de idosos, dado o aumento da população de idosos. E alguma situação chocou o senhor nessa atuação de idosos? Olha, Rodrigo, familiares que abandonam? Nós temos muitas situações de familiares que abandonam. Nós temos um caso, alguns casos que acontecem muito. O idoso é internado no hospital, numa instituição de saúde. Quando ele recebe alta, ninguém vai buscar. Infelizmente, isso tem se repetido. E outro que acontece muito é abuso no desvios de benefícios, né, aposentadoria e tal, de idosos, né, muitas pessoas, familiares, próximos, que veem o idoso só como uma fonte de renda, né, não vê a essência do ser humano. E o que é feito, doutor, nesses casos? A gente depende muito do caso concreto, né, quando é possível o afastamento do idoso daquela situação, colocação dele numa instituição, ou aí a própria instituição controla isso, os ganhos, a punição dos agressores, o bloqueio do cartão do INSS. Que às vezes nem fica com o idoso mais. Muitas vezes acontece de estar lá com o filho, o neto, o sobrinho, enfim, tem bastante situações. E nós estamos falando de pessoas com qual idade, doutor? Rodrigo, você encontra aí pessoas até com 90, 100 anos sofrendo nessa situação. É a situação, e por isso a importância do trabalho do Ministério Público. Sim. Chega por denúncia, as pessoas podem denunciar diretamente nos canais que você falou aqui. Aliás, é bom você ter mencionado, Rodrigo, quem quiser fazer uma denúncia, você abre o portal do Ministério Público, é MPSP. Você procurou nos mecanismos de busca, né, na internet. MPSP vai abrir Ministério Público do Estado de São Paulo. Quando abrir a página principal, já vai ter um quadrado vermelho que se chama Atendimento ao Cidadão. Ali o sujeito vai entrando, vai seguindo os caminhos, ali você consegue registrar a sua denúncia ao Ministério Público. Inclusive vizinhos que sabem de alguma situação que o idoso está abandonado numa casa, num imóvel, né, doutor? Sim, a gente recebe pessoa não consegue mais o autocuidado, né? Isso. Alguns casos a gente resolve, basta mandar um assistente social lá, dar uma organizada na estrutura, na reorganização. Alguns casos mais graves envolvem processo, punição, até prisão. É crime, né, doutor? Sim, o abandono, a agressão, os maus tratos é crime contra o idoso. No Estatuto do Idoso nós temos vários crimes previstos nesse sentido. Legal, tá certo. Depois desse recado do doutor aqui, doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço, Rodrigo. Bom bater papo, falar sobre trabalho do Ministério Público. Eu falo que é o tema mais fácil para eu falar, é sobre o Ministério Público, porque é o que eu faço há mais de 30 anos, Rodrigo. Não tá fácil a gente falar do Santos, não vamos falar do Santos. Não. Esse é santista igual eu, esse daí. Nós estamos numa fase boa para falar disso. Tá certo. Pessoal, agradeço você também que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo com o Dr. Sérgio Clementino. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado seu. Um abraço, até a próxima, pessoal.